Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, né? Gostaria de começar essa pregação com uma frase de Dom Bosco, muito conhecida de todos nós, de maneira especial nós, a Canção Nova, que viemos também da estirpe desta casa dos salesianos, que é a seguinte frase: basta que sejas jovem para que eu te ame. Essa era a palavra de Dom Bosco para aqueles jovens na cidade de Turim, na Itália, numa época que as indústrias começavam a pipocar e que aqueles jovens vinham desesperadamente do interior para conseguir algum trabalho, e ali eles brigavam, se batiam, se matavam por causa de alguns trocados, e debruçavam-se, rolavam na lama. E Dom Bosco, ao ver tudo aquilo, vendo toda aquela luta de cada um deles, Deus colocou no coração de Dom Bosco esse amor, um amor incondicional, um amor que não precisava que o jovem fizesse um esforço sobrenatural para ser amado por Dom Bosco. Ele não precisava ser bom, ele não precisava estar bonito, bem penteado. Dom Bosco olhava para aqueles jovens, como eu estou olhando para vocês, e como todos os pregadores que aqui vieram olharam e olham para vocês, e nós dizemos mais uma vez: basta que sejas jovem para que eu te ame. Se nós, homens limitados, pecadores, podemos dizer isso, e não dizemos isso com falsidade, não precisamos de demagogia, não precisamos ser demagogos para dizer isso. Imagina Deus, quando olha para você, para a sua luta, para a sua batalha. Se o pecado incomoda o idoso, se o pecado incomoda o adulto, se o pecado incomoda o adolescente, se o pecado incomoda uma criança, imagina como o pecado incomoda, faz sofrer o jovem, que está no seu ápice de saúde, onde tudo nele funciona e funciona bem, onde ele quer ter, mas ainda não tem como ter, onde ele quer ser, mas ainda não viveu o suficiente para poder ser, onde toda a mídia, toda a música, todo filme, todo cinema, toda a televisão, toda a revista, todo jornal, é como que metralhadoras atirando em direção a esse jovem. Ele praticamente encostado na parede, com todo tipo de pecado, toda situação de pecado, visando o pensamento dele, o olho dele, o ouvido dele, o corpo dele, para que leve ele a pecar, se maltratar as pessoas que o amam e que ele também ama. Não é fácil ser jovem, não é fácil ser jovem, mas com Deus, aquilo que não é fácil, toma o gosto daquelas batalhas que fazem parte de uma guerra, e só se vence uma guerra quando se vence todas as batalhas. E na guerra, algumas vezes nós precisamos ir, avançar, outras vezes precisamos recuar, outras vezes faz parte da estratégia fugir, outras vezes infelizmente faz parte da guerra perder batalhas dentro de uma guerra se torna até normal. Ganhar a maioria das batalhas significa vencer a guerra. Portanto, basta que sejas jovens, mas que sejam jovens guerreiros, mas basta que sejam jovens, para que Deus e nós, que estamos em nome de Deus, falando e cantando, possamos dizer a vocês:
basta que sejam jovens para que nós o amemos. Deus tem me dado a graça de pelo menos uma vez por semana estar em ambientes onde os jovens estão, não bonitos como vocês estão aqui, sorridentes, a fim de Deus, ou pelo menos a fim de encontrar isto que a gente chama de Deus, de Jesus. Muitos que estão aqui já estão numa caminhada, mas também muitos que estão aqui caíram verdadeiramente, literalmente falando, de paraquedas aqui. Mas que bom que você caiu aqui, não caiu numa boca de fumo, não caiu numa zona de prostituição, não caiu num motel, você caiu aqui. Mas eu tenho pelo menos uma vez, às vezes mais vezes por semana, a oportunidade de estar em centros de recuperação para drogados, em casas de apoio ao portador do vírus HIV na fase terminal da vida dele, em cadeia pública, em presídio de segurança máxima, em lar de menores abandonados, em prostíbulos, em lares para idosos. E nesses lugares eu pude aprender quase que tudo o que eu posso dizer que é a minha espiritualidade hoje, porque é nesses lugares que eu tenho visto a luta desses jovens. Foi inclusive assim que nasceu o PHN. De tanto ir a esses lugares, de tanto estar com eles e ver jovens verdadeiramente apodrecidos, mas lutando para retomarem a vida. Casas de apoio ao aidético em fase terminal, foram muitas as casas que nós fomos. Que fase é essa? A primeira fase, quando ele descobre que tem. Segunda fase, quando se começa a manifestar. Terceira fase, quando ele precisa ser hospitalizado. Quarta fase, quando o hospital não o quer mais e a família não tem mais condições de estar com ele. Ele vai para uma casa de apoio ao aidético em fase terminal. Jovens lindos, com suas fotografias ao lado da cama, na praia, fortes, de sunga, de Ray-Ban, de chinelo, com pranchas, ou então jogando bola com seus uniformes de seus times, e de repente na cama pesando 35, 40 quilos, quase que sem forças para falar. Foram muitas e muitas e muitas as vezes que do lado de um leito de um aidético que estava para morrer, eu cantei: Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Cantar para vocês aqui é fácil, é gostoso, tem retorno. Cantar dentro de uma cadeia, cantar dentro de um centro de recuperação, cantar dentro de uma casa de apoio ao aidético em fase terminal, é mais bonito, é mais gostoso. O retorno talvez não venha nos aplausos, nas fotos, nos autógrafos, mas o brilho do olhar daquelas pessoas que estão à mercê da misericórdia de Deus e das pessoas, onde elas não podem nem reagir, nem falar assim, estou gostando ou não estou gostando, mas pelo brilho no olhar você vai vendo. E de tanto ver a luta desses homens querendo sair da droga, as pessoas que já fumaram e já cheiraram a casa inteirinha, que já fumaram geladeira, que já fumaram liquidificador, televisão, que pegaram esses objetos, utensílios domésticos de grande porte, como televisão, geladeira, e numa boca de fumo, isso vale R$50, 5 papelotes de cocaína, ou então alguns cigarros de maconha, ou então um aparelho de eletrodoméstico pequenininho, como um rádio relógio, um despertador, que na boca de fumo vale R$5, ou seja, uma pedra de crack, ou 5 risquinhos da garrafinha de água que a gente toma, de cola de sapateiro para poder cheirar. Homens casados, com filhos, que foram cheirando e fumando a casa inteira, até esvaziar a casa todinha, até a mulher não ter aonde deitar, onde sentar, aonde assistir uma televisão, onde colocar um leite na geladeira, porque o marido já foi fumando tudo, cheirando tudo. E quando você encontra com esse ser humano, com esse filho de Deus, com esse templo vivo, por incrível que pareça, do Espírito Santo, dentro de uma casa de recuperação, e você olha para o olho dele, ele diz: eu quero. Ainda dá? Ele pergunta: será que ainda dá? A preocupação dele, não sabendo com quem a esposa está,
Quantas e quantas vezes também pude passar Natal, dia 24 de Natal, de dezembro, dentro da cadeia, junto com os presos, e ali o preso recebendo aqueles bilhetinhos, de pessoas que são mais bandidas ainda do que ele, dizendo: estou com a sua mulher na cama nesse momento, vou fazer um mal muito grande para os seus filhos. E ele dentro da cadeia com aquele bilhetinho na mão, quase que comendo aquilo com o olho, estando nesses lugares, visitando lugar por lugar, estando com crianças abandonadas, crianças que quando vê a gente, grudam na gente, que quase que enterram as unhas do nosso corpo. Tal é a ausência de pai na vida deles, porque o pai morreu de cirrose, porque o pai morreu disso, o pai morreu daquilo. Meu irmão, minha irmã, de tanto ver isso, de tanto olhar, de tanto escutar, de tanto poder rezar, de tanto poder cantar ao pé do leito, é que veio essa grande inspiração. Por que não ensinar os jovens a dizer PHN? Por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar, antes de entrarem nesta situação. Antes de entrarem nessa situação. Foi assim que nasceu o PHN. Foi dessa maneira que Deus foi inspirando, foi dessa maneira que Deus foi colocando no meu coração. Não foi à toa, não foi uma ideia, não foi simplesmente subindo a escada do palco do rincão do meu Senhor e de repente, tive uma ideia. Não, os jovens estavam morrendo na nossa frente. Muitos desses jovens que nós visitamos, na semana seguinte nós ligávamos para perguntar como é que ele está, eles diziam: foi enterrado ontem. Muitos desses jovens injetaram cocaína na veia somente uma vez. Muitos desses jovens tiveram a primeira relação, e depois da primeira relação, foi a primeira e a última, porque logo em seguida, pela debilidade do corpo deles, já se manifestou a AIDS, porque a transação que ele fez, a transa que ele teve, foi com uma pessoa que tinha já o vírus e estava se manifestando e ele não sabia. Meu irmão, minha irmã, de tanto ver isso, de tanto ver, de tanto tocar, e de tanto ver também a força, o esforço de cada um deles em dizer: só por hoje, só por hoje, só por hoje serei sóbrio, só por hoje não vou beber, não vou fumar, não vou trair, não vou me masturbar, não vou me prostituir. Só por hoje, de tanto conversar com homossexuais, lésbicas, que me procuram aqui nesse pátio dessa Canção Nova, nos encontros que nós damos para o Brasil inteiro, nesses lugares onde eles dizem: meu irmão, sabe por que eu gosto de homem? Porque eu tenho raiva do meu pai, porque eu vi o meu pai a infância inteira batendo na minha mãe, peguei raiva de homem e nunca quis ser um homem. A única opção que eu tive foi então ser homossexual. Ninguém está na homossexualidade porque quer, ninguém está na prostituição porque quer, no lesbianismo porque quer, ou na droga porque quer. Tem um motivo, lá atrás tem um motivo. Por isso basta que seja jovens para que eu te ame. Nós não podemos julgar ninguém, não podemos apontar o dedo para ninguém. Precisamos nos aproximar das pessoas, precisamos chegar próximos a elas, precisamos viver bem o nosso PHN, o PHN de cada um, todo dia. E aí firmes, fortes, com pés firmes, resolutos, chegarmos próximos dela e ouvir essas pessoas, ouvir a história de cada uma delas. A primeira vez que elas foram estupradas, a primeira vez que elas foram violentadas pela própria família, a primeira vez que ela ficou bêbada, a primeira vez que ela entendeu que ela foi numa zona de prostituição e entendeu aquilo como uma atitude de amor, levada pelo próprio pai muitas vezes. Gente, este é o campo que Deus quer que nós possamos resgatar. Deus quer que nós nos juntemos, ou seja, juntemos as nossas forças para verdadeiramente ir até essas pessoas e levar o resgate, ensiná-las a viver o PHN, o por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. A palavra pecado, ela tem um significado muito interessante. Simplesmente uma coisa. Que bom, né? Está falando aqui, chegando Frei Hans, uma salva de palmas para o Frei Hans, gente. Batalhador, isso que eu estou falando. Providência de Deus, providência de Deus.
Foram muitas as vezes que na Fazenda da Esperança eu pude ter essas conversas com esses jovens, de ouvi-los. E aqui está o precursor, aquele que puxou a fila no Brasil. Ele é o responsável. É claro que Deus está por detrás, por baixo, por cima, dentro, do lado de fora, ao redor dele. Mas Deus escolheu para puxar a fila das casas de recuperação nesse país. Pode aplaudir para valer. Venha cá, explica para nós, Padre Jonas, o que está acontecendo aqui. Bom dia a todos, né? Não era planejado que nós estivéssemos aqui, mas eu estou acompanhando hoje uma pessoa muito importante que muitos anos atrás doou sua vida a Deus para trabalhar para a igreja que sofre no mundo inteiro. É a Antônia. Ela está aqui como ela é secretária-geral desta obra, que foi fundada pelo padre Werenfried depois da Guerra Mundial, onde toda a Europa estava destruída, onde tinha só ódio no coração dos homens. Este padre acreditou que é possível viver o amor. Ele sempre dizia: os homens são muito melhor do que nós pensamos, e Deus é muito melhor do que nós pensamos. E assim ele começou a fazer uma grande obra, que hoje é conhecida no mundo inteiro, e ajuda a igreja onde ela sofre em qualquer país. E por muitos anos esta obra ajudou também o Brasil, e agora estão começando a trabalhar no Brasil, para pedindo também ajuda para outros países onde a igreja mais sofre. E ela está nos visitando, junto com Haman, que é a parte de economia. E eles também, um tempo atrás, quando a Canção Nova precisava uma pequena ajuda, eles também logo estavam dispostos de ajudar, e hoje estão aqui para visitar e ver. Então, agradecemos a visita. Depois tem uma irmã conosco, ela é do Congo, uma congregação que trabalha na catequese, na evangelização. Infelizmente, no país onde ela está, tem muito ódio, muita briga. Então, um dia entraram os soldados no convento onde ela morava, mataram todas as coimas, a ela cortaram a mão e deram uma facada na cabeça, mas sobreviveu. Está agora aqui no Brasil, porque não pode voltar para a sua terra, porque lá ela é a única que conhecia todos que fizeram isto. Para mim, estas irmãs são as mártires de hoje, que dão a vida para evangelizar. E sempre, enquanto nós no Brasil temos toda a liberdade de manifestar nossa fé, outros países estão em situações um pouco mais difíceis. Mas somos a mesma igreja. Por isso, para mim, uma alegria que ela está aqui, representa todo este continente da África que tanto sofre e precisa de nossas orações. Depois tem uma outra jovem junto que faz a tradução. Ela veio da França e está nos acompanhando, está na Fazenda da Esperança já 8 meses, como voluntária, e agora faz as traduções, porque a irmã fala francês. Somos um grupo pequeno, mas somos de todos os países diferentes, da França, África, Herman da Bélgica, Antônio da Holanda, eu da Alemanha, e tem muitos brasileiros. Obrigado. Frei Hans, quando colocava, falou que ela ajuda a igreja que sofre. E é verdade. Há um ano atrás, vocês bem lembram que a gente não tínhamos condição nenhuma de fazer algo mais a não ser aqui em Cachoeira Paulista, que sempre nós colocávamos, que nós tínhamos somente 3 câmeras, uma ilha de edição, e não tinha como adquirir aparelhagem, que tudo que a gente adquire
é à vista, é dinheiro vivo, porque é importado, nada se comprava no Brasil. Muitas vezes isso eu falei na televisão, na rádio, na televisão. E foi através deles que hoje a Canção Nova evangeliza o Brasil todo. Hoje a Canção Nova tem uma geradora em Aracaju, essa geradora em Cachoeira Paulista, com tudo isso que vocês vê. Temos hoje uma produtora em São Paulo, uma produtora no Rio de Janeiro, que até tão poucos minutos, nós estávamos vendo o nosso cardeal do Rio de Janeiro consagrando a sua cidade para o coração de Jesus, não é? Tudo isso nós só podemos agradecer esse grupo. Sem eles, seria muito difícil a nós. My name is Antonia. Meu nome é Antônia, I am from Holland, eu sou da Holanda, working in Germany trabalhando na Alemanha for Ajuda à Igreja que Sofre. para essa fundação Ajuda a Igreja que Sofre. I have to excuse myself that I cannot talk in your beautiful Portuguese language. Eu quero me desculpar com vocês porque eu não sou capaz de falar a bonita língua portuguesa. I understand it, but I cannot speak. Eu entendo um pouco, mas não consigo falar. Our work, Ajuda à Igreja que Sofre, was founded 53 years ago. A Fundação Ajuda a Igreja que Sofre foi fundada 53 anos atrás, After the Second World War, depois da Segunda Guerra Mundial. and the founder asked the people E o fundador pediu ao povo, às pessoas, in Belgium and Holland to help the Germans. para que ajudasse os alemães. The same Germans that had invaded our countries and had been in our countries for 5 years. Os mesmos alemães que haviam invadido os nossos países e destruído tantas coisas. A terrible war had taken place. E mesmo assim, com todas as coisas terríveis da guerra. And Father Werenfried said, it's not possible that in the hearts of Christians hatred is. Então, o fundador dizia que não é possível que os nossos corações mantenham este ódio. We are Christians, we have to overcome our hatred. Nós somos cristãos, nós temos que superar os nossos ódios. And in overcoming our hatred, we have also to help our enemies of yesterday. E acima de nós, além dos nossos ódios, passando por cima do nosso rancor, nós temos que ajudar aqueles que no passado nos feriram. And he succeeded, and many help went from Holland, from Belgium to Germany. E ele conseguiu dessa maneira muita ajuda da Holanda, da Bélgica para a Alemanha. After that, the church in Eastern Europe under the communists was helped. Depois disso, a igreja da Europa Oriental também foi ajudada. And then Pope John the 23rd asked our work also to come to Latin America. Então o Papa João 23 nos pediu que também ajudássemos a América Latina. And that was in 1962. And Father Werenfried went for the first time to visit Brazil. Então foi em 1962 a primeira vez que o fundador visitou o Brasil. And in this country at that time he found some rich people but many very poor people. E aqui neste país ele encontrou alguns ricos, mas muitos pobres. And he had a severe talk with Christ in Rio de Janeiro. Então ele teve uma experiência importante com o povo no Rio de Janeiro. With Christ Sim, on the com o Cristo Redentor yeah. no Rio de Janeiro. And he said, Christ, how is it possible that so many people are suffering in this country? E ele conversou com Cristo dizendo, como é possível que tantas pessoas sofram neste país? Here also, many people have to convert. They have to become better people. Love has to come in their hearts. E ele também pedia que as pessoas tinham que se converter, trazer Deus para os seus corações. And some years ago, we decided, and we talked with the bishops, and it was decided that we would also found a secretariat of our work in Brazil. Então, alguns anos atrás, conversamos com os bispos e decidimos criar um secretariado da Ajuda à Igreja que Sofre no Brasil.
Because in 30 years in Brazil, many things have changed. Porque em 30 anos no Brasil muitas coisas mudaram. In this country, many people are better off and they are capable of helping others. Nesse país, nesses 30 anos, muitas pessoas melhoraram e se tornaram capazes de ajudar os outros. We see how many movements are springing up in this country. Nós vemos quantos movimentos estão surgindo neste país. This church, this Catholic Church in Brazil is alive. A Igreja Católica no Brasil é viva. And you can really be proud of it, to be member of this church. E vocês têm que se orgulhar de ser membros dessa igreja viva. And I must tell you a little secret. E eu vou lhes dizer mais uma coisa. I am a bit jealous of you. Eu vou lhes contar um segredo. Tenho inveja de vocês. Because we do not know this in Europe. Porque nós não vemos esse tipo de coisa na Europa. So many young people all together for the church. Tantos jovens juntos pela igreja. In Europe, most of the people are old and tired. Na Europa, a maioria das pessoas são velhas e cansadas. And for that reason, we need you. Por esta razão, nós precisamos de vocês. Obrigado. Nós só podemos agradecer. Nós só podemos agradecer e agradecer muito a vocês. Como Eto dizia, é somente por causa desse auxílio da Alemanha é que nós conseguimos fazer tudo isso que estamos fazendo. Deus lhes pague. Vamos lá. Então, tudo isso é uma confirmação de Deus. Vamos aplaudir em pé essas pessoas que viajam pelo mundo inteiro, ajudando a igreja que com certeza sofre. Vamos acenar com nossas mãos. Isso. E vamos dizer bem forte: Deus os abençoe. Você chama isso de forte? Vamos lá mais uma vez. Deus os abençoe. Uma salva de palmas para todos. Essa é a igreja, gente. Isso é a igreja. Dá a mão à pessoa que está do seu lado. Vamos cantar. Somos sementes de uma nova geração e ninguém pode acabar com aquilo que Deus mesmo plantou. Você tem em si a força para recomeçar. Separe o bem do mal e não se entregue ao mal, que eu sei do seu lado está. Mais uma vez, somos sementes juntos. Somos sementes de uma nova geração e ninguém pode acabar com quê? Com aquilo que Deus mesmo plantou. Você entenda. Você tem em si a força para recomeçar. Separe o bem do mal e não se entregue ao mal, que eu sei do seu lado está. Levanta a mão do irmão. Está dentro de alguém é mais do que se possa imaginar. Dentro de você seguirei sempre a
te amar. Você pode acreditar. Tente lembrar que um dia eu te comparei com a menor das sementes, com a menor das sementes que mal dá pra enxergar. Vira pro teu irmão, diga pra ele: te asseguro, não vou desistir de um dia te plantar. Tenho visto você procurar um lugar, tenho visto você procurar um lugar pra se encaixar. Me angustio em ver que não consegue ser feliz se eu não te enxergar em mim. Sua busca não terá fim se eu não te enxergar em mim. Sua busca não terá fim, pois estar dentro de alguém é mais. Estar dentro de alguém é mais do que se possa imaginar. Dentro de você seguirei sempre a te amar. Você pode acreditar. Tente lembrar que um dia eu te comparei com a menor das sementes que mal dá pra enxergar. Te asseguro, não vou desistir de um dia te plantar. Diga isso para quem está do seu lado. Te asseguro, não vou desistir de um dia te plantar. Continua assim do jeito que você está, somente o teclado. Vamos continuar essa pregação em pé. Vamos sentar não, mas continue de mão dadas com o irmão, até suar a mão. Até suar, segura a mão do irmão, segura a mão do irmão. Isso, e olha para cá agora. Olha bem firme para cá, olha bem firme, fita teus olhos aqui. Pecar significa errar o alvo. Pecar significa, a tradução de pecado em aramaico, aramita, não eremita, aramita, significa errar o alvo. As pessoas que nesse momento, não sei que horas são, meio-dia, as pessoas que exatamente nesse momento estão pecando, elas estão simplesmente errando o alvo. Quando você pecou, quando eu pequei, quando nós pecamos, outrora, num passado distante, ou um passado, talvez semana passada ou ontem, você simplesmente errou o alvo. Você se assemelha, eu me assemelhei, ou quem está pecando nesse momento está no motel, está na cama com uma prostituta, ou na cama com um prostituto, está se drogando. Nesse momento essas pessoas estão errando o alvo. Essas pessoas estão literalmente errando o alvo. Estão como aqueles besouros grandes, fortes, pretos, com aqueles chifres. Dá a impressão que a gente tem, dá medo, dá a impressão que eles são fortes demais, mas você o olha no poste, ele está assim, errando o alvo, dando cabeçada. Por isso que besouro tem cabeça dura, para aguentar a pancada. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós somos verdadeiros besouros que erram o alvo. A palavra pecado também pode se traduzir como não conseguir atingir o objetivo. Você não atingiu o objetivo. Você traçou um objetivo, mas você não o atingiu. Você traçou o objetivo, mas você não o atingiu. E você traçou um outro objetivo e você não atingiu. E você traçou um outro objetivo e também não atingiu. Agora imagine uma vida assim, uma vida inteira errando o alvo e não atingindo o objetivo. Que vida é essa?
Diga para mim, que vida é essa? Uma vida de 60 anos, de 70 anos, de 80 anos, de 30 anos. Alguns não vão chegar aos 20 por causa dessa vida. Imagina uma vida não acertando o alvo e não atingindo o objetivo. As pessoas que viveram duramente essa experiência estão nessas casas de recuperação. Elas erraram o alvo. Elas iam para casa, a casa era o alvo, mas elas desviaram e foram para a boca de fumo. Elas iam para casa, mas erraram o alvo e foram para a zona de prostituição, se encontrar com uma prostituta, uma mulher de programa ou um homem de programa. Elas estavam indo para a casa das suas amigas, dos seus amigos, mas erraram o alvo e acabaram numa rua qualquer, se drogando, se prostituindo. Elas erraram o alvo, e elas vão errar hoje, elas vão errar amanhã, elas vão errar depois de amanhã, e depois da manhã, acabarão numa casa de recuperação, ou então numa casa de apoio à ideia de quem faz a terminal. Na minha época, quando eu era jovem, não existia AIDS. Há 18 anos atrás, quando eu dei uma trombada com Deus, não tinha AIDS, não existia AIDS. Não se falava em AIDS, talvez até já existisse, mas não tinha sido diagnosticado. Não se falava em AIDS. Mas muitas vezes, quando nós fomos à zona de prostituição, lotamos aquela perua, aquela Kombi na fábrica, e fomos para as zonas de prostituição, e lá deitávamos nas camas com as prostitutas. Ali nós estávamos errando o alvo, errando. Quantas vezes fomos enrolar maconha atrás do muro da escola? Ali nós estávamos errando o alvo. Praticamente todos nós passamos por essa fase, mas deixamos essa fase para trás. Porém, alguns de nós entram nessa fase e pega a fase e vai arrastando a fase para os 20 anos, para os 30 anos, para os 40 anos, para os 80 anos, para os 70 anos. E aí, isso não é vida. Uma vida inteira errando o alvo, uma vida inteira não conseguindo atingir o objetivo. Isso não é vida para mim, não é vida para você. Porém, nós que estamos aqui hoje somos jovens PHN, já chegamos a essa conclusão. Essa beleza plástica, essa demonstração plástica que foi essa igreja que sofre aqui conosco. Gente da França, da África, da Bélgica, da Alemanha, e tem gente dos Estados Unidos aqui conosco, tem gente de Portugal aqui conosco no nosso meio, tem gente dos países da América do Sul no nosso meio. Gente, se é um produto que o Brasil pode exportar, muito maior do que o café, muito maior do que o futebol, muito maior que as mulatas, muito melhor do que as loiras, do que os tchan da vida, muito maior do que a timbalada, muito mais do que o axé, muito mais do que qualquer outra coisa que o Brasil possa ser conhecido lá fora. O Brasil precisa exportar santos. Você é um santo, e você é produto de exportação, produto tipo exportação. Você é o maior produto que esse país pode ter. Nós somos uma juventude diferente, nós somos sementes de uma nova geração, vai nos exportar por tantos e tantos meios. Mas existem ainda muitos jovens para ser conquistados nesse país. Deus nos deu uma arma, a TV Canção Nova. Deus nos deu, pode aplaudir, Deus nos deu um programa chamado PHN, um programa chamado Resgate. Deus nos deu acampamento de oração. Deus nos deu condição de irmos até onde ninguém vai. Segura na mão do irmão, não deixa ele ficar cansado não, porque ainda existem muitos jovens, sustenta o irmão, sustenta, estou fazendo de propósito, podia pedir para você sentar, mas não, vamos ficar em pé, sustenta o irmão aí, se ele cansar, segura ele. Muitos de nós já ouvimos alguém falar a palavra iniquidade, ou um ato iníquo. Fui procurar o que significa. A palavra iniquidade significa que a realidade se tornou aquilo que não deveria ser. A realidade da pessoa se tornou aquilo que não deveria ser. Você acha que Deus imaginou para as mulheres? Você acha que na cabeça de Deus imaginou
para as mulheres que elas fossem prostitutas? Você acha que Deus imaginou para as meninas que um dia ela teria uma bolsa e que na bolsa tivesse vários preservativos, ou seja, várias camisinhas? Não. Deus imaginou para as mulheres, no mínimo, como Nossa Senhora, como Santa Teresinha, como as mulheres da Bíblia, as mulheres da nossa história, da nossa tradição. Você acha que Deus imaginou o homem gay, o homem bicha, o homem viado? Você acha que Deus tinha capacidade de imaginar o homem quando estava fazendo assim? Esse eu vou fazer bem afeminado, eu vou fazer esse homem, e ele não vai usar o órgão genital dele, ele vai usar o outro lado. Você acha que Deus ia imaginar uma coisa dessa? Não, gente. E nós não podemos imaginar isso como sendo algo normal. Iniquidade significa que em realidade se tornou aquilo que não deveria ser. Não é para ser assim. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Nós não temos muito tempo, tivemos que dar uma paradinha. Só que quando a realidade se torna aquilo que não é, enche o coração das pessoas de culpa. Segura o irmão aí. O diabo, ele tem um título também que se chama o acusador. Ele aponta o dedo para essas pessoas e ele fica acusando, como um dedo apontado na testa assim. Está vendo o que você fez? Está vendo o que você fez? Você não presta. Você não vale o feijão que você come. Você é menor do que um mosquito do cocô do cavalo do bandido. Você não vale nada. Ele fica te acusando, ele fica te acusando, te acusando, e desce em nós a culpa. Fui procurar o que quer dizer a palavra culpa, e significa: culpa é a distorção que fica como resultado de uma atitude iníqua, de um ato iníquo, de uma situação de iniquidade. A culpa ela fica na pessoa. Uma pessoa que traz o homossexualismo dentro de si, ela se sente culpada, ela não se sente feliz. Ela não se sente feliz. Uma pessoa que traz dentro de si a maconha, a cocaína, ela não se sente feliz. Ela se sente culpada, acusada, acuada. Ela não quer fazer parte. Veja os homossexuais, veja, coitadinho deles, veja os drogados, eles andam às margens da sociedade, sujos, maltrapilhos, cara invocada. Eles não querem participar, eles se isolam, porque eles se sentem culpados. A culpa pesa sobre eles, porque eles tiveram uma atitude iníqua. A realidade deles se tornou algo que não poderia acontecer, porque Deus não imaginou isso para eles. Isso pesa demais sobre eles, como pesou sobre Caim, que disse: meu crime é pesado demais para eu carregar. Meu crime é pesado demais para eu carregar. Essas pessoas levam um peso em cima delas, que mal conseguem andar, porque o peso do pecado vai trazendo essas pessoas para baixo. Você sabe que o que acontece se eu largar essa folha? Vai? Não. O que acontece se eu largar essa folha? Não. O que acontece, gente? Se eu... Não. Vocês vão voltar para a escola. Existe uma força da gravidade no centro da terra que vai puxar essa folha. Ela não caiu, não, ela foi puxada. A única coisa que me prende aqui é a força da gravidade. Por mais que eu queira ir, não dá. Algo me puxa para o chão, aí o que faz a gente ficar no chão? Força da gravidade. Mas existe uma força do inferno que puxa essas pessoas para baixo. A culpa, fazendo essas pessoas infelizes. Elas, por mais que queiram, elas querem, mas alguma coisa está puxando. A culpa, o acusador. Nós já nos sentimos assim outrora, e hoje não. Hoje, se deixar, se você não segurar bem firme na mão do irmão, o irmão vai começar a sair voando. E não é Red Bull não que ele tomou, é Espírito Santo que ele acabou de dizer. Ele vai começar a fugir, ele vai começar a subir, porque tem uma força agora que nos chama lá para o céu. Tem uma força que nos puxa para o céu, para as coisas do alto.
Outrora éramos trevas, hoje queremos a luz. Meu irmão, minha irmã, Deus já fez isso conosco. Essa palestra não é para fazer ninguém chorar, não é para converter ninguém, não. Essa palestra é para convocar. Essa palestra é para chamar no chincha, é para chamar no peito. Eu estou convocando vocês agora. É bom fazer a última palestra dentro do encontro, porque tudo já foi praticamente dito. Essa palestra é para convocar vocês. Essa palestra é para chamar vocês. Essa palestra é para que vocês não nos deixem nos sentindo sozinhos. Essa palestra é para fazer com vocês, desculpa a expressão e a comparação, o mesmo que Sansão fez com as raposas. Sansão queria acabar com a plantação de trigo dos filisteus. Sempre houve uma briga entre israelenses ou israelitas, hoje, né, com os filisteus. Sempre, naquela época, Sansão também brigava com os filisteus. E para acabar com a plantação dos filisteus, ele pegou um punhado de raposa, amarrou o rabo delas assim, uma com a outra, ficou as duas com o rabo amarrado assim. E raposa é bem peluda. Ele botou fogo no rabo das raposas e soltou as raposas no trigal dos filisteus. E as raposas pegando fogo foram incendiando aquele trigal e foram acabando com o trigal dos filisteus. Me desculpe a expressão, mas Deus está querendo botar fogo no nosso pelo e soltar a gente para as paróquias, para os grupos de oração, para as nossas cidades, para os nossos estados. Vai, bota fogo nessa moçada, bota fogo nessa juventude, bota, vai raposa, vai falar de PHN, vai falar na Crisma, vai falar nas pastorais, na PJ, vai falar, vai com fogo, vai com fogo. Deus está fazendo isso conosco. Esse encontro, hoje, o PHN, nós podemos, com certeza, pelo menos no meio da renovação carismática e no meio da juventude, nós podemos dizer, já é uma realidade. PHN não é brincadeira, PHN é sangue. Uma palavra que vai poder te incentivar quando você fala assim: ah, eu acho que eu já fiz tudo, eu acho que já fiz tudo que eu tinha que fazer. Escuta essa palavra. Destarte, nós também, que estamos cercados por tal nuvens de testemunhas, rejeitemos qualquer fardo e o pecado que tão bem sabe nos envolver. Ele nos envolve, o pecado é sedutor. O diabo não chega do jeito que ele está. Se ele chegasse aqui e aparecesse aqui, não ia sobrar um nesse rincão aqui. Então ele vai aparecer a forma da mulher bem gostosa, de um homem bem gostoso na sua frente, e vai te seduzir, e você vai falar: ah, peraí, não é assim também, dá para dar uma quedinha, afinal de contas existe confessionário para quê? Se você fizer isso, você é um mentiroso, você é um falso, você é um canalha, você é um traidor com Deus. Mas eu não sou Deus. O coração de Deus é misericordioso. Ele também vai olhar para você e falar: eu não desisto de você, eu vou te perseguir, vou te pegar, você vai ocupar o lugar que é seu aqui no céu, não vou desistir de você. Esse fardo do pecado que tão bem sabe nos envolver, corramos com persistência o certame que nos é proposto, os olhos fitos naquele que é o iniciador da fé e a conduz à realização. Nós temos de uma vez por todas rechaçar o pecado e de uma vez por todas abraçar a santidade. Já foi dito aqui que um atleta, ele se priva de um punhado de coisa para ganhar uma medalha. A sua medalha vai ser marcada com fogo, um selo do Espírito Santo. E diz assim no versículo 4 dessa passagem, que é Hebreus 12, diz assim: ainda não resististe
até o sangue no vosso combate contra o pecado. Ainda não resististes até o sangue no vosso combate contra o pecado. Qual é o limite nosso? Sangue. Qual é o seu limite? Sangue. O limite de Deus foi sangue. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.